Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por essa manhã na tua presença, te louvamos pela tua graça e misericórdia que se renovaram mais uma vez nesta manhã. Obrigado porque tu tens estado conosco e pela tua misericórdia nós podemos adorar o teu nome, engrandecer o teu nome e juntos, como igreja, louvar a ti, Senhor. Recebe todo o nosso louvor e adoração. E te rogamos que teu Espírito possa falar conosco e ministrar aos nossos corações nesta manhã, tarde. Que teu Espírito possa falar de acordo com a necessidade de cada pessoa aqui, Senhor. Tu sabes o que todos nós precisamos, mas acima de tudo, não apenas aquilo que precisamos, mas aquilo que tu queres ministrar para as nossas vidas e que é importante para nós. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de receber bênçãos de Deus? Todos nós. Na verdade, muitas igrejas hoje, a grande ênfase é sobre a bênção. E eu me lembro quando eu era adolescente, assim que tinha me convertido, que eu escutei alguns programas no início da igreja no Brasil, da Deus e Amor. E era uma igreja do tempo aí da adolescência do Rodolfo, lá em São Paulo, quando surgiu a Deus e Amor. E eu me lembro que foi uma das igrejas que se espalhou, foi uma das primeiras igrejas que se espalhou pelo Brasil. Mas se espalhou principalmente por causa dos programas de rádio. Mas a grande pergunta que ficou gravada em muitas pessoas era: conta a bênção, irmão. Você lembra, Rodolfo? Conta a bênção. E aí vinham os testemunhos. Foi uma das primeiras igrejas que espalhou essa questão de contar a bênção. De falar. Mas esse contar a bênção era, de uma certa forma, o expressar aquilo que Deus tinha dado para as pessoas. Então foi o início também daquela época de colocar o copo em cima do rádio, e era isso que eles ensinavam às pessoas. Você vai colocar um copo de água em cima do rádio, e quando eu fizer a oração, depois você vai tomar essa água, e você vai ser curado. E muitos davam testemunhos. E eu sempre dizia uma coisa interessante: olha, não é que a água curou, não é que a pessoa houve alguma benção especial. Às vezes o que aconteceu é que Deus respondia algumas daquelas orações porque Deus olhava para o coração. Às vezes ainda que a forma não fosse a mais correta, mas Deus olhava o coração. Eu sempre gostei de falar, eu tenho um cunhado que se converteu na Igreja Universal lá no Brasil, e hoje ele é pastor presbiteriano, lá em Londrina. E é interessante que ele me fala que ele foi no Rio de Janeiro, foi para uma Igreja Universal, que lá se converteu. Ele era muito envolvido com o espiritismo, e lá ele foi liberto e se converteu de fato. E hoje é pastor presbiteriano lá, e está super bem, graças a Deus. Mas eu sempre falei, olha, algumas coisas interessantes. Muitas pessoas, alguns pastores da Universal, eu sei que tem muitas coisas erradas que eles fazem, mas às vezes algumas pessoas que vão lá, ou em outras igrejas, Deus olha para o coração delas. Deus olha para o coração delas. Porque muitas pessoas, e quantas igrejas no Brasil receberam gente que veio da Universal, porque eles não têm muita doutrina, né? E receberam essas pessoas, muitas delas tinham se convertido, e de fato, Deus tinha respondido muitas das orações daquelas pessoas. Porque a questão não é a igreja, a questão não é, às vezes, até o pastor que está na frente. Eu sempre falo, às vezes, independente até do pastor, o pastor pode até orar, mas Deus, às vezes, vai escutar não porque foi o pastor que orou, mas porque aquela pessoa que foi ali na frente tinha um coração aberto para receber aquilo que Deus tinha para dar para ela. Às vezes nem dependeu da oração do pastor, Deus nem ouviu a oração do pastor. Mas Deus viu o coração da pessoa.
A questão é que adoração envolve o saber que Deus é um Deus abençoador. Por isso que eu quero ler hoje uma passagem fantástica sobre isso, que é Números capítulo 6, que é a chamada bênção sacerdotal, a bênção arônica. Livro de Números capítulo 6. Porque Deus chega um dia e diz a Moisés, Números 6, 22. Números 6, 22. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te tenha misericórdia de ti ou te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. E é interessante porque um dia Deus chama Moisés e diz, Moisés, você vai chamar Arão, os filhos dele, e você vai ensinar para eles uma bênção. Uma bênção que tem que ser invocada sobre todos os israelitas. Porque eu quero abençoar o meu povo. Eu quero dar a bênção sobre o meu povo. E eu quero abençoar a cada um deles. E eu quero que eles recebam essa bênção que eu tenho para dar sobre cada um deles. E essa bênção, basicamente, ela tem 3 partes. A primeira, Deus diz e Deus ensina, você vai ensinar que eu sou o Deus que abençoo e que guardo. Eu guardo. Eu sou o Deus que guardo, sou o Deus que sustento. E é interessante que no Salmo 121 há tantas passagens, mas eu peguei apenas algumas poucas para falar sobre isso. Mas no Salmo 121, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Não dorme, Deus não dorme, porque Deus é aquele que nos guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus é chamado do guarda de Israel. E isso vem de onde? Da bênção arônica. Eu sou o Deus que te abençoa e que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é um salmo que convém nós meditarmos quando chegarmos em casa. Salmo 121. Deus é o Deus que nos guarda. Significa que estamos livres de todos os perigos? Significa que nunca mais vamos ter problemas? Não, não é isso que Deus está a falar. Significa que Deus, ele tem a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas, para nos guardar, nos livrar e nos sustentar ao longo das situações boas e más. Nós nos lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus não os livra da fornalha, mas Deus está com eles dentro da fornalha. Deus os livra dentro da fornalha. E é um grande exemplo e uma grande lição de que às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra dentro da fornalha.
Nos livra dentro das grandes situações de provações, de dificuldades. Há coisas que não entendemos, há coisas que nós não entendemos. Há coisas que são mistérios, há coisas que são mistérios, e vão ser sempre mistérios para nós. Eu já vos contei o caso da moça, quando eu era pastor lá em Anápolis, Goiás, da moça que foi assassinada brutalmente, violentada e assassinada num roubo de carro. E eu me lembro da mãe vir chorando e conversando comigo e perguntando, mas pastor, por que é que Deus permitiu isso? E a única coisa na minha pregação naquele dia foi dizer que Deus nunca perdeu o controle, apesar dos acontecimentos trágicos. Há coisas que nós não entendemos, há coisas que nós não compreendemos, e só teremos a resposta de Deus um dia, quando nos encontrarmos face a face com Ele. Mas uma coisa é certa, Deus diz, eu sou o Deus que te abençoo, eu sou o Deus que te guardo. E o guardar de Deus não é apenas nesta vida. O guardar de Deus é para sempre. É uma promessa de Deus para nós. E às vezes o guardar de Deus significa também de que Deus, Ele vai nos livrar de coisas que às vezes nós achamos que é o melhor para nós. Às vezes é um caminho que se abre e que achamos que é o melhor para nós e Deus fecha a porta. E Deus diz, não, não é essa a porta. Eu vou fechar, porque não é o melhor para a sua vida. E às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas Deus nos livra em várias e várias situações. Deus é o Deus que nos guarda. Em segundo lugar, diz que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, ou como diz na NVI, te conceda graça. Deus é o Deus que nos guarda, Deus é o Deus que nos concede graça, que nos concede misericórdia. Ele estende o seu rosto. E é interessante que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A bênção aarônica fala 2 vezes sobre rosto. Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que ele volte para ti o seu rosto. Ou seja, o rosto significa intimidade. E é interessante, às vezes nós estamos muito preocupados quando pensamos em bênção apenas nas mãos de Deus, naquilo que as mãos de Deus vão nos dar. Mas o que mais a bênção aarônica fala é sobre o rosto a quem temos que olhar. Não é a mão de Deus que temos que olhar, é o rosto. Não é a mão de Deus que temos que buscar, apenas aquilo que Ele vai nos conceder e vai nos dar, mas é o seu rosto. Deus fala, eu sou o Deus que abençoa, mas é o meu rosto. Significa que Deus, quando fala do rosto, Ele está falando de intimidade. Significa que quando Deus fala do rosto, Ele está falando da presença dEle. É a minha presença que vai com você. E aqui nós estamos no contexto de Israel, em que Israel está nessa fase de estar na terra, indo para a terra prometida, a caminho da terra prometida, e Deus fala, eu vou estar com vocês. E Moisés briga com Deus o tempo inteiro. Deus, se tu não estiveres conosco, não adianta. Porque Deus ameaça várias vezes, olha, eu vou deixar você, vou deixar esse povo. E Deus diz, Senhor, se tu não estiveres conosco, de nada vai adiantar. Porque é a tua presença que faz a diferença no meio desse povo. É a tua presença. E é bem simbólico a questão da coluna de fogo que está presente com o povo durante a noite e da nuvem que está presente com o povo durante o dia. A nuvem acompanha durante o dia e a coluna de fogo à noite. Sinais visíveis da presença de Deus na caminhada de dia e de noite, 24 horas. Deus está presente com eles. O importante não são as mãos que buscamos, não esqueça disso. A bênção não é a bênção apenas das mãos de Deus que vem sobre nós, mas é do rosto. É o rosto de Deus que está sobre nossas vidas.
É o rosto de Deus que está sobre cada um de nós. Por isso que diz, faça o Senhor, e é Deus que ensina a bênção. Se lembra, é Deus que ensina a bênção para Moisés, para passar para Arão. O meu rosto vai resplandecer. Quando o rosto de Moisés brilha, ele brilha face ao resplandecer da luz de Deus sobre a vida dele. E esse é o grande sinal do rosto de Moisés brilhar. É o brilho de Deus, a luz de Deus que está refletindo no rosto de Moisés e que é a bênção de Deus sobre a vida do povo. E que Paulo diz muito bem que o rosto de Moisés, ele um dia parou de resplandecer, mas é a luz de Cristo que está sobre nós. E essa não se apaga nunca. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos guarde. Essa é algo que às vezes tem se perdido, né? Não sei muito tanto aqui, mas eu acho que em Portugal também essa tradição de pedir a bênção ao pai, à mãe, mas principalmente ao pai. Em muitas regiões do Brasil tem isso de pedir a bênção, e muitos filhos não saem de casa sem pedir a bênção. E muitos lares, muitas famílias têm esse sinal de pedir a bênção, me dê a bênção. O pai abençoa, a mãe abençoa. E muitas pessoas fazem isso. A bênção é esse sinal de que Deus está conosco. E que o seu rosto está sobre nós. Que o Senhor te conceda graça, ou tenha misericórdia de ti. Como diz Paulo, eu sou quem sou pela graça de Deus. Se eu cheguei até aqui, é pela graça. Como diz o corinho do Josué Rodrigues, quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, cantando para ti. Conta-nos, irmão, como foi que você venceu e chegou aqui? E ele responde, falarei e cantarei desse Deus, grande amor, que me perdoou. E eu posso dizer que foi graça, sim, graça, superabundante graça, que me fez vencer e chegar aqui. É a graça. É a graça de Deus sobre nós, que nos faz vencer, que nos faz continuar a caminhar, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós estamos em situações difíceis, de tribulações ou de dificuldades. E a vida é assim, ela não é linear. Uma hora está tudo bem, outra hora as coisas desmoronam. E são momentos difíceis. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda misericórdia. Tenha misericórdia de ti, te conceda graça. E por último, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Ele te dê paz. E é interessante isso, porque eu estava olhando, por exemplo, Levíticos 20, de 1 a 6, porque é o contrário. É Deus voltando o seu rosto contra. Eu vou só ler para os irmãos compreenderem. Disse um dia o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, isso é interessante, terá de ser executado. O povo da terra o vai apedrejar. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra este homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Aqui é a bênção ao contrário, a maldição. E é interessante que essa maldição de Deus é dizer, Deus diz, eu vou voltar o meu rosto contra.
há um corte completo da intimidade, há um corte completo do relacionamento de Deus com essa pessoa que entregasse qualquer filho a esse Deus Moloque, contra qualquer pessoa que se prostituísse, contra qualquer pessoa que fosse uma pessoa que consultasse médiuns, que procurasse consultar espíritos malignos. Deus diz: o meu rosto vai se voltar contra essa pessoa. É a bênção ao contrário, pelo contrário, é uma maldição. Ou seja, quando Deus diz: o meu rosto estará sobre você, que o meu rosto se volte sobre ti e te dê paz, é porque também o rosto de Deus se voltava contra várias pessoas. E aqui é um exemplo que eu estou trazendo, de Levítico 20, de 1 a 6. Que o rosto de Deus se volte sobre nós e nos dê paz. Irmãos, o que nós mais precisamos nesse mundo de hoje é paz. As pessoas têm tecnologia, as pessoas têm, às vezes, recursos financeiros. As pessoas talvez tenham no mundo hoje recursos que jamais existiu. Mas há muita gente com muita ansiedade, com muita depressão. Há muita gente que só dorme se tomar remédios. O índice de suicídios no mundo hoje é uma coisa assim alarmante, alarmante, no mundo inteiro. Isso depende se é país pobre, se é país rico, se é país subdesenvolvido ou desenvolvido. O índice é alarmante, altíssimo. Sejam pessoas pobres, sejam pessoas ricas, sejam pessoas instruídas ou não instruídas. Paz. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te dê paz. Irmãos, essa bênção é uma bênção importante, às vezes nós esquecemos. É uma bênção importante porque essa bênção é para nós hoje. Mas se lembra, a bênção acima de tudo não é a bênção apenas das mãos de Deus, não esqueça disso. Nós buscamos as bênçãos não pelas mãos que podem nos dar alguma coisa, mas pelo rosto que está sobre nós. Não são as mãos de Deus que nós buscamos, mas o seu rosto. Não esqueça disso dessa tarde. A bênção de Deus é decorrente do seu rosto estar sobre nós. Da sua intimidade. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Como diz Paulo em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que Ele, o Deus da paz, os aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Que o Deus da paz nos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirmos a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. A bênção de Deus está sobre nós.